A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde, segunda-feira. Que alegria, pessoal, poder chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, chegar até você com mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Eu espero que você esteja bem, esteja saudável, que tudo na sua vida esteja tranquila. Desde já, eu gostaria de pedir desculpa, tá, pessoal, por minha voz estar diferente. Eu tô rouco, a garganta inflamada. E assim, a gente que é pastor, quando fica, pessoal, com a garganta inflamada, demora muito para melhorar, porque, querendo ou não, a gente fica usando muito a voz o tempo todo. Essa semana também teve a subida do monte, né? E aí eu passei a noite inteira no monte, sábado passado, do sábado pro domingo, foi a noite inteira no monte lá do Brejo. Foi uma benção com os irmãos do Brejo, os irmãos de Jataúba também. Deus derramou graça naquele lugar. Inclusive eu orei por vocês, viu? Você daqui de Fazenda Nova, Fazenda Velha, você que me manda mensagem pelo Zap pedindo oração, você que manda foto dos seus familiares, o nome deles, eu também orei por eles lá em cima do monte, tá certo? Eu tenho certeza que o Senhor ouviu a oração e tem algo maravilhoso para realizar na sua vida, tá bom? Vamos lá, você está preparado para o seu momento com Deus, seu momento de fé? Esse programa é um programa feito com muito amor e carinho, é 20, 25 minutinhos apenas de duração, no instante termina, então não sai daí não, fica aí mesmo. Se por acaso você ainda está no seu trabalho, com um funcionário seu, ou patrão, um amigo de trabalho, não tem problema, um cliente seu, aumente mais aí seu rádio para que essa pessoa venha ouvir a palavra de Deus também. O Senhor tem algo maravilhoso para a sua vida, para a vida dele e para a vida dela, tá certo? Pega aí uma garrafinha d'água na geladeira, coloca aí pertinho do seu rádio, já já nós vamos orar e vamos tomar, pessoal, da água consagrada, e o nosso Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas, tá certo? Pegue sua Bíblia para ler junto comigo os ensinamentos sagrados, aumente mais um pouquinho o volume do seu rádio para você não perder nada do que for falado aqui. Se prepare, fique esperto, fique atento, fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu estou com minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, lá no versículo 26, onde a palavra de Deus diz assim. João, capítulo 19, versículo 26, diz assim: Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês algo muito maravilhoso da parte de Deus, que eu tenho certeza que vai lhe abençoar muito. Chega aí mais pertinho do seu rádio, por favor, para você prestar bem atenção. Veja, ontem foi o Dia das Mães. Ontem também foi, pessoal, a Santa Ceia nas nossas igrejas, né? Foi uma bênção, não só na igreja aqui no Brejo, como também lá na cidade de Jataúba, a Santa Ceia nos sítios aqui do Brejo, lá de Jataúba também. O nosso Deus, ele fez coisas maravilhosas nas nossas vidas. Mas ontem também, pessoal, foi o Dia das Mães, que nem eu disse na instante. Ontem nós também realizamos a oração pelo Dia das Mães, né? Aquelas palavras motivacional para cada mamãe, que foi algo muito maravilhoso. Eu sei que Deus abençoou quem estava lá presente. E hoje eu gostaria de falar acerca disso. Sabe por quê? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de ser humano, o maior exemplo de servo de Deus, o maior exemplo, pessoal, a ser seguido é Cristo. Eu, pastor Marcos, eu não sou exemplo para você, mas Jesus, ele é exemplo tanto para mim como para você. E o meu trabalho aqui na rádio é ensinar você a servir o Senhor Jesus Cristo. Esse texto da Bíblia que eu li, esses 2 versículos aqui, ele fala algo muito profundo para nós, porque mostra, minha gente, o amor de um filho pela sua mãe. A Bíblia diz que aqui o Senhor Jesus Cristo estava em cima da cruz, né, pessoal? Ele estava na cruz ali, ó, empendurado, né? Amarrado,
prestes a entregar o seu espírito, prestes a morrer. E diz a palavra de Deus que lá debaixo havia algumas mulheres e havia também o discípulo amado. De todos os discípulos, havia um, pessoal, que era chamado discípulo amado, que era João. João era o que estava sempre mais perto do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas falam que João, ele era o discípulo mais novo, era o mais jovem dos discípulos, era João. E também era o mais carinhoso. Estava ali com o Senhor Jesus Cristo o tempo todo. Quando Jesus ia pregar, diz a palavra de Deus que ele reclinava sobre o peito do Senhor Jesus Cristo, ou seja, uma forma de carinho, de amor, né, para com o seu mestre, para com o nosso Salvador Jesus Cristo. E ali, pessoal, na cruz, naquele momento, estava lá a mãe do Senhor Jesus Cristo, que foi Maria, aquela mulher de Deus, a maior mulher de todas que já pisou nessa terra, pessoal, foi a Virgem Maria. Isso é óbvio, né? E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo viu ela chorando e ao lado dela estava João, que era o discípulo amado. Aí Jesus falou para ela assim: mulher, por que você chora? Esse aí do lado, ó, a partir de hoje é teu filho. E falou para ele: ó, essa daí a partir de hoje é tua mãe. Aí diz a palavra de Deus que aquele discípulo amado, João, tomou Maria, pessoal, e levou ela para casa. E daquele dia em diante, ele passou a cuidar dela e cuidou dela até a sua morte. Até a morte de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, pessoal, ela foi cuidada por aquele discípulo amado, o discípulo João, aquele que Jesus amava, aquele que o Senhor Jesus Cristo tinha ele mais perto. O Senhor Jesus Cristo deu para ele essa missão humana, né, de cuidar da sua mãe, a Virgem Maria. E olha que palavra maravilhosa, porque isso mostra se até o próprio Deus, pessoal, o Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui entre nós, ele não abandonou a sua mãe terrena, né? Ele não abandonou, querido, aquela que teve ele, que deu a luz a ele, que cuidou dele, né? Desde criança, desde o nascimento, que amamentou, né? Assim, que esteve com ele ao longo do seu ministério, ao longo da sua vida. Jesus não a abandonou. E nós também não podemos abandonar as nossas mães. Não tem como. É um pecado diante de Deus, meus irmãos, que é incalculável. O pecado do filho, da filha, que abandona sua mãe. Você já viu aquele ditado que um pai a gente encontra em qualquer lugar? Eu sou contra esse ditado, porque o pai verdadeiro, minha gente, é aquele que cuida, que ensina, que está ali educando os seus filhos, sendo pobre ou um pai rico, um pai simples, humilde ou de condição, não importa, é aquele homem presente que está ali na vida dos filhos. Isso aí, meu querido, é algo insubstituível. Só que tem muita gente que a gente conhece ao longo da vida que é como se fosse pais, né, assim, que nos ensina coisas muito maravilhosas. Já a mãe não. A mãe, ela é uma só, irmão. Perdeu sua mãe, perdeu, não encontra outra na vida mais. Você pode ter alguém que lá longe, muito distante, né, pode gostar de você, pode te respeitar, pode querer ver o seu bem, mas que nem a sua mãe não existe outra. Um filho ou uma filha que perde sua mãe, pessoal, na verdade a metade daquela pessoa deixou de existir. Aquela pessoa se tornou alguém totalmente diferente. Existe diferença, né? Quando um filho ou uma filha tem a mãe e quando perde a sua mãe, a vida muda. E eu espero muito que você que está me ouvindo aí agora, do outro lado desse rádio, que você não venha perder sua mãe para poder valorizá-la. Porque depois que ela se for, não adianta você querer fazer nada mais. O que você for fazer para ela depois de morta, não vai adiantar. Ah, eu vou ali ajeitar o túmulo de minha mãe. Eu vou ali acender uma vela. Por exemplo, ontem mesmo, eu vi muitas pessoas depositando flores, né, no túmulo das suas mães, seja lá no cemitério, ou então naquelas covas que tem, pessoal, na beira da pista, né, aquelas lápides, as pessoas depositando coluna de flores, né. Ali era uma mulher que faleceu, uma mãe, uma mulher batalhadora. Mas vai adiantar alguma coisa? Aonde ela estiver, ela vai receber aquelas flores, aquela vela acesa? A gente sabe que não. E outra coisa, muitos filhos ontem amanheceram o domingo chorando, se derramando em lágrimas, com saudade da sua mãezinha que se foi. Só que a verdade é que a grande maioria deles, pessoal, quando a mãe estava viva, não cuidou, não valorizou, não fez questão de cuidar da sua mãe quando tinha ela. E depois que perde, não tem o que fazer mais, não é verdade? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é um exemplo.
ele não desprezou a sua mãe humana, que foi Maria, né? Ele não desprezou. Ainda que o Senhor Jesus Cristo na Bíblia nunca tenha chamado Maria de mãe. Você não vê na Bíblia Jesus chamar Maria de mãe, justamente, e agora eu peço até desculpa a você que vai discordar do que eu vou dizer agora, você pode discordar, não concordar, não tem problema não, tá? O Senhor Jesus Cristo, pessoal, nunca chamou Maria de mãe, justamente para evitar o que existe hoje, a idolatria. A idolatria. A Virgem Maria, pessoal, foi a maior mulher de todas que pisou entre nós. Mas Jesus é Deus, ela é ser humano que nem nós, irmão. Não existe um lugar lá no céu, no trono de Deus, para Maria, que nem lá no Alto da Compadecida. Não existe. Isso aí é coisa da cabeça do povo. Maria, ela também, pessoal, não perdoa pecado, não recebe oração. Ela não tem esse poder. O Salvador é Jesus Cristo, não é Maria. Maria foi a maior de todas as mulheres, mas ainda assim, ela foi apenas uma mulher como todas as outras. Então, assim, o Senhor Jesus Cristo tomou muito cuidado com isso para evitar o que se existe hoje, a idolatria desenfreada a uma pessoa que não precisa ser idolatrada, não precisa. É igual eu estava fazendo uma pesquisa hoje pela manhã, eu estava pesquisando, né? A esposa de um prefeito, a esposa, pessoal, de um presidente, ela é chamada primeira-dama, né assim? Mas e a mãe de um presidente? A mãe de um prefeito, qual é o título da mãe de um prefeito? Porque entre todas as mães da cidade, ela é uma mãe especial, porque ela deu à luz ao gestor do município. Aquela pessoa, minha gente, que vai comandar é o país, no caso a mãe do presidente, a mãe do governador, da governadora aqui de Pernambuco, né assim? Qual é o título daquela pessoa diante do Estado? Nenhum. É apenas mãe do presidente. Ou então mãe da governadora, mãe do governador, mãe do prefeito. Não tem um título que nem a esposa, que é primeira dama, né assim? É apenas mãe, normal. Imagine você que vai numa delegacia, você precisa, né, prestar uma queixa, aí lá tá a mãe do delegado, vê? É uma mulher que merece respeito porque ela é mãe de uma autoridade. Mas aquilo que você tá prezando, a mãe dele não resolve, porque ela não é delegada. Delegada é o filho. Se você for fazer uma cirurgia, pessoal, e o médico não vier, e no lugar dele vier a mãe, talvez você não vá querer que ela opere você, porque ela não estudou, ela não se formou, ela não é qualificada para aquilo. Ainda que seja uma mulher digna de respeito, porque ela deu à luz a um médico, a um homem que trabalhou, se esforçou, estudou, passou noites acordado, e hoje é uma autoridade, é um homem digno de respeito entre nós pelo fato de ser médico, né? Mas ela não tem essa especialidade, então ela não vai poder operar você. A mãe de um piloto de avião, ela pode não ser piloto também, ela não sabe pilotar avião. Você não vai, não, o piloto faleceu, tem nada não, chama a mãe dele que a mãe dele resolve. Por que diante de Deus, pessoal, a mãe de Jesus vai resolver? Não vai. Quem resolve é Jesus Cristo. Jesus fez isso na Bíblia justamente, irmão, para evitar o que tem hoje, a idolatria. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo fez no sentido humano. No sentido humano, o Senhor Jesus Cristo, ele não desprezou, irmãos, a sua mãe. Ele não desprezou. Desculpa, tá? A última missão que o Senhor Jesus Cristo deu, pessoal, para João, antes mesmo do Senhor Jesus Cristo entregar o seu Espírito, foi, olha, cuida dessa mulher aí. Essa mulher é uma mulher forte, essa mulher é uma mulher de fé, essa mulher aí é uma mulher de Deus, cuida dela, ajeita ela. Essa mulher aí merece ser cuidada, até porque a palavra de Deus fala, pessoal, a palavra de Deus não diz não, mas a gente entende isso lendo a palavra de Deus, né? Que Maria, ela perdeu o seu marido José. O Senhor Jesus Cristo cresceu, pessoal, e não tinha José por perto. Pelo menos a Bíblia não fala em José na Bíblia, só no nascimento de Cristo, né? Depois quando eles vão para o Egito, depois volta e tal, depois disso a Bíblia não fala mais de José. Possivelmente ele morreu quando Jesus tinha ali o quê? A idade adolescente ou então a idade adulta, não sei, a Bíblia não descreve isso detalhadamente não. Mas Maria, ela foi uma mulher, pessoal, que ela passou um tempo sem marido. E antigamente, uma mulher que era viúva, não tinha marido, ela estava sujeita ao pior tipo de vida, porque não tinha ninguém, irmão, para cuidar dela. A mulher antigamente não era que nem hoje. Aquela mulher que trabalha, que pode ser o que ela quiser, hoje em dia é assim, glória a Deus por isso. Na época do Senhor Jesus Cristo não era de jeito. Então, o Senhor Jesus Cristo vai dar para João, o discípulo amado, a missão de cuidar da sua mãezinha,
que foi Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus, sendo Deus, pessoal, cuidou da mãe dele, nós não vamos cuidar da nossa, não? Você que está me ouvindo agora, você pode ter, meu irmão, uma família longa, uma família grande, você pode ter seus filhos, seus netos, tal, marido, você pode ter aí o seu comércio, o seu trabalho aqui mesmo na nossa cidade. Mas e sua mãezinha? Não esqueça dela, não. Não vira as costas para ela, não. Porque um dia você estava nos braços dela, um dia você estava sendo gerado dentro dela. Ela passou noites e noites acordada, cuidando de você, te ajeitando, às vezes em hospital. Olha, só Deus é quem sabe, minha gente, o cuidado e o amor que uma mãe tem pelo seu filho. Nenhuma mãe merecia chorar por causa de um filho, não, sabia? Nenhuma mãe. O filho ou a filha, pessoal, que faz seus pais chorar de desgosto, é um filho ou uma filha amaldiçoado. Pode ter certeza que a vida vai fazer aquele filho chorar muito. A vida vai fazer aquela filha chorar demais. Justamente as lágrimas que eles fizeram, os seus pais derramar quando ele era mais jovem. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa entender que existe um juiz no céu que é Deus. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. E o Senhor não deixa passar barato, pessoal, aqueles filhos que maltratam seus pais. Principalmente aquele filho ou aquela filha que maltrata sua mãe. Deus, ele cobra daquele filho aquilo ali. Deus cobra daquela filha isso cedo ou tarde. Então hoje é dia 11, né? Ontem foi dia 10, ontem foi o dia da mãe. Uma data muito maravilhosa. Infelizmente eu não vivo perto, pessoal, da minha mãe, não. Minha mãe mora em Minas Gerais. Todo ano eu vejo ela. Desculpa, tá? Minha garganta tá inflamada, pessoal. Tô um pouco rouco. Então você não me leva a mal, não. A voz tá diferente, não. E quanto mais a gente fala, mais ruim vai ficando. Mas eu também já tô terminando aqui já, tá? A minha mãe tá lá em Minas Gerais. Todo ano eu vejo minha mãe. O ano passado não tive como ver. Eu não pude ir pra lá ver ela, não. Mas assim, ontem o meu coração se encheu de alegria. Eu me senti muito honrado por ter minha mãezinha viva, ter minha mãezinha comigo. Todo dia a gente conversa. É uma mulher forte. Inclusive o nome dela também tem Maria, né? Igual Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela é, pessoal, uma serva de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãezinha. Que Deus dê para ela todas as felicidades. Eu costumo dizer que se Jesus der toda a felicidade para minha mãe, ainda vai ser pouca, porque ela ainda merece muito mais. Que Deus abençoe toda a mamãe aqui de Brejo, Fazenda Nova. Papai do céu abençoe as senhoras, viu? Lhe dando força, saúde, coragem. Que a senhora seja muito feliz em toda a sua vida, tá bom? Vamos orar, eu posso orar por você? Você pode orar junto comigo aí? Você acredita que essas palavras é verdadeira? Então cuide sua mãezinha, ajeite ela direitinho, tá? Eu sei que Deus vai lhe abençoar e vai fazer você muito feliz, tá bom? Vamos falar com Deus então? É momento de falar com Deus. Ó meu Deus, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nesse comecinho de tarde, Senhor, de segunda-feira, começo de semana, início de tarde, nós entramos na tua presença em oração, Senhor Jesus Cristo. E nós primeiramente te agradecemos, Senhor, por essa linda mensagem que o Senhor falou ao nosso coração. Feliz, meu Pai, é o ser humano que parou para ouvir, Senhor, uma palavra tão maravilhosa, tão poderosa como essa. Eu oro nesse momento e peço que o Senhor venha fazer essa pessoa guardar no seu coração, meu Pai, essa linda mensagem, dando para ele força, para ela coragem, principalmente que o Senhor possa visitar e abençoar cada mamãe, Senhor, aonde elas se encontrarem, essa mulher forte, batalhadora, guerreira. Feliz é uma mãe, Senhor, que dá vida, meu Pai, em prol dos seus filhos, que luta, que batalha, que passa noites e noites acordada, Senhor, cuidando deles, ou até mesmo preocupada com eles, porque enquanto os filhos são pequenos, Senhor, o pai e a mãe ficam sabendo, meu Pai, onde é que tá dormindo, tá em casa, tá bem, mas e quando cresce? Que muitas vezes vai atrás de festa, atrás de bebedeira, atrás de batucada, e resta a sua mãezinha, Senhor, ficar em casa chorando, querendo saber onde o filho tá, se tá bem, se não tá, como é que não tá. Quando um filho sai de casa, Senhor, o coração da sua mãe, meu Pai, fica na mão. Mas eu oro, Senhor, por essa mulher, que o Senhor dê para ela saúde, dê para ela paz,
dê para ela descanso, dê para ela alegria. Eu oro, Senhor, pelo nosso povo, nossa gente. Pai, abençoa nossas vidas, Senhor. Nos dá, meu Deus, uma tarde de segunda-feira abençoada. Abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Abençoa a nossa semana, meu Pai, que está iniciando. Que seja uma semana tranquila, produtiva, sossegada, abençoada. Deus, livra nosso povo toda coisa ruim, meu Pai. Guarda nosso povo, ó Deus, toda armadilha das trevas, toda obra do mal. Consagra também, Senhor, a garrafinha d'água, o copo com água que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água que receba um milagre, receba cura, receba vida. Que sejam todos tocados, abençoados e transformados, assim oro. Em nome do Senhor Jesus. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês. Isso, deixa um pouquinho aí para seus familiares, tá bom? Tome posse dessa palavra, se de fato e de verdade a senhora e o Senhor acredita que é tudo verdade mesmo, tá bom? Deus é fiel, Deus é Pai, Deus é poderoso. Você ainda tem sua mãe viva ainda? Pois cuide dela, ajeite ela, que ela não vai viver para sempre não. E quando você não tiver mais ela, você vai ver, meu irmão, que você perdeu alguém que te amava mais do que tudo que você possa imaginar, humanamente falando. A única pessoa que nos ama mais do que nossa mãe é Deus. Por isso que a Bíblia diz que o único amor que pode ser comparado ao amor de Deus Pai é o amor de uma mãe. Coisa maravilhosa, né? Então, guarda essa palavra no seu coração, que Deus é fiel, tá certo? Pessoal, antes de encerrar aqui a minha participação, eu gostaria aqui de lhe pedir uma ajuda. Hoje é dia 11 de maio de 2026, né? Ontem foi dia 10, todo dia 10 é o dia, meus irmãos, que a gente honra esse compromisso aqui na Nova FM. Todo dia 10 eu tenho esse compromisso de pagar esse programa de rádio. É barato, não é caro não, é R$250 que a gente paga esse programa todo dia 11. Mas a questão é que a gente não tem patrocinador para ajudar, pessoal, esse programa de rádio. Então esse programa de rádio, ele é mantido no ar através da doação das pessoas que doam, tanto na rádio lá do Brejo, como também lá na rádio da cidade de Jataúba, que é onde eu moro, lá na Jataúba FM. Deus, ele tem abençoado esse trabalho, não só aqui em Fazenda Nova, mas também lá no Brejo, lá em Jataúba também. Deus tem honrado, Deus tem feito maravilhas, e eu sei que Deus tem abençoado você também. A senhora e o senhor que é um ouvinte fiel, você que gosta desse programa, olha, me ajude, querido, a manter esse programa no ar. Seja um patrocinador dessa programação, ajude a manter essa chama acesa, a levar a palavra de Deus a quem é evangélico, quem é católico. Como você sabe, a palavra do Senhor, minha gente, que é pregada aqui, não é falada, irmão, para ofender ninguém, nem para entristecer. Mesmo hoje, que eu falei sobre o Senhor Jesus Cristo, né, e sua mãe, a Virgem Maria, eu falei que Jesus nunca chamou ela de mãe para evitar a idolatria e tal. Aquilo ali eu falei, pessoal, porque é o certo mesmo, não falei aquilo para entristecer você que é católico, deixar você triste, você que é um católico fervoroso. Não, não foi para entristecer você. Eu não fico usando, pessoal, a minha participação aqui para ficar criticando, irmão, religião de ninguém, nem se metendo em política, pedindo voto para candidato, nem não. É a palavra de Deus que você ouve aqui, como esse programa é importante, como ele tem abençoado tanta gente. E ele vai abençoar muito mais se você ajudar nessa programação. Seja um patrocinador, você pode ajudar com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Se por acaso você quiser que eu fale seu nome aqui na rádio, se você quiser que eu fale do seu comércio, da sua empresa, eu vou falar aqui com muito prazer. Você quiser que eu mande um alô para você, ou então não, pastor, peraí, dá com a mão que a outra não vê, que nem Jesus disse, né? Eu quero apenas ajudar na pregação do evangelho. Olha, você vai fazer, pessoal, uma doação Pix diretamente na conta da igreja. Não é na conta do pastor, não é em nome de pastor. Aí você pode dizer, mas eu não sei. Manda alguém que sabe, meu querido. É só você mandar alguém que sabe. Não deixe de ajudar a obra de Deus, não. Eu sei que Deus é fiel e não vai deixar nada lhe faltar. Talvez você já sentiu vontade de ajudar esse programa e não foi de hoje. O Senhor Jesus Cristo já colocou isso no seu coração já, de você ser um patrocinador, de ajudar a manter a palavra de Deus. E eu sei que isso é algo que Deus quer que você faça, sabe para quê? Para Ele também fazer por você, abençoar o trabalho da sua mão, fazer o seu dinheirinho render. Então anota aí meu número de telefone, pega aí ligeiro uma caneta e um papel, ou então pega aí o seu celular e deixa ele prontinho aí, pessoal, no modo ligação. Anota aí o número do meu telefone, manda um zap. Eu vou mandar para você a chave Pix da igreja. Pastor, eu sou uma pessoa de idade, pastor, eu não sei fazer Pix nem nada não. Tem problema não. Eu pego o seu endereço e passo aí na sua casa, ou mando alguém aí, tá certo? O que você doar para esse programa, mais tem Deus para lhe dar. E não vai deixar nada lhe faltar, tá bom? Então anota aí o número 82
50 2473. 8250 2473. 8250 2473. Aí você coloca o 9 antes e o DDD é o 81. O DDD não precisa colocar não, porque o seu telefone é 81 também, né? Mas você coloca o 9 antes, tá? 98250 2473. 98250 2473. Aí esse número começa, pessoal, com 82, porque é da Vivo. Lá em Jataúba, onde eu moro, lá só pega melhor a Vivo, né? E aí você manda um zap ou então você ligue, tá bom? Deus é fiel e não vai deixar nada lhe faltar não. Ah, pastor, eu vou ajudar, mas é por obrigação. Então não ajude não, não dê não. Guarde seu dinheirinho para você mesmo. Só ajude se Deus colocar no seu coração. Aí, meu querido, não deixe nada lhe impedir não. Porque quando Deus pede alguma coisa a nós, é porque Ele quer que a gente abra a mão para receber algo muito maior que Ele tem preparado na vida de cada um de nós, tá bom? Eu vou ficando por aqui, uma maravilhosa tarde, segunda-feira a todos. Desculpa, tá? Inclusive, pessoal, deixa eu fazer um pedido. Ore pela minha vida, viu? Ore por mim, meu querido, que eu oro por você. Como eu falei nesse tanto, eu subi o monte essa semana, mesmo estando já com a garganta um pouco ruim já. E eu sei que Deus ouviu a oração lá em cima, então ore por mim. Quanto mais você ora por mim, mais o Senhor Jesus Cristo me usa para abençoar a sua vida, tá bom? Um beijão a todos. Amanhã, nesse mesmo horário, se nós estiver vivo, estamos aqui de novo firme e forte. E eu vou esperar a sua ligação e seu zap para ajudar a gente a pagar esse programa ainda hoje, viu? Um beijão a todos e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Disfarçar, pode alguém
brinquedo.